Página 1. O sol mal havia nascido, quando os primeiros sinais surgiram nas areias do deserto. Um arqueólogo veterano, conhecido apenas como Malik, caminhava solitário entre as dunas, atraído por uma sensação inexplicável. Seus passos pareciam guiados por algo além da razão. Era como se uma força invisível, irresistível, estivesse puxando sua alma para um lugar esquecido pelo tempo. Ali, soterrada há milênios, estava uma estrutura que jamais fora registrada nos mapas. Não era como as pirâmides de Gizé. Esta parecia viva. As pedras pulsavam com um calor quase hipnótico, e havia símbolos entalhados que vibravam sutilmente na luz da manhã. Malik se ajoelhou, tocou os hieróglifos e sentiu um arrepio atravessar sua espinha. Seu coração acelerou, não por medo, mas por excitação. Algo ali despertava um desejo antigo de desvendar, uma vontade intensa de descobrir a verdade. Era como se o universo sussurrasse aos seus ouvidos: continue. E ele continuou. À medida que limpava a entrada da pirâmide, nuvens densas cobriram o céu. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Nenhum som, nenhum vento, apenas Malik e a estrutura diante dele. Seu subconsciente captava mensagens ocultas nos desenhos. Olhe mais fundo, descubra o que foi escondido. Vá além do visível. Ele não sabia, mas a cada toque e a cada palavra lida, Malik estava sendo programado, não apenas para explorar, mas para despertar algo adormecido. Algo que viveu nos tempos antes dos tempos. E essa pirâmide não tinha sido feita apenas para guardar segredos. Ela tinha sido feita para chamar... Página 2. Malik adentrou a pirâmide sem saber exatamente por quê. Não era apenas curiosidade. Era um chamado, sutil e constante, como se algo sussurrasse dentro da sua mente. Confie. Entre. Descubra. Ele passou por um corredor estreito, sentindo o ar mudar. O oxigênio parecia mais denso, mais antigo. Cada respiração era como absorver memórias esquecidas. As paredes estavam cobertas de inscrições que jamais tinham sido catalogadas. Era uma linguagem ancestral, algo anterior, até mesmo ao Egito conhecido. Malik tocou uma das gravuras e, por um instante, viu imagens se formarem em sua mente. Um céu avermelhado, entidades feitas de luz e sombras, e humanos de joelhos, como se adorassem algo invisível. As pedras vibravam com frequência baixa, quase inaudível, mas o corpo sentia. Um calor se espalhava por seu peito. Ele sentia uma energia circular por suas veias, como se estivesse sendo ativado. Não era só uma pirâmide. Era um código ou um transmissor. Um portal. Malik parou diante de uma porta que não tinha dobradiças, nem maçaneta. Mas ao tocar um ponto específico do símbolo central, um olho dentro de um triângulo invertido, menos a rocha se moveu suavemente. Um sussurro ecoou. Você está pronto. Do outro lado a escuridão parecia ter vida, mas não era o tipo de escuridão que assusta. Era uma escuridão que seduz, que atrai, que promete respostas. Malik sorriu, sem saber por quê. Era como se algo nele sempre soubesse que esse dia chegaria, como se toda a sua vida fosse uma preparação para esse momento. E ele entrou. Página 3. O interior da pirâmide não era o que Malik esperava. Não havia poeira, nem ruínas. O chão era perfeitamente liso. As paredes reluziam com uma luz dourada, que parecia vir de dentro da própria pedra. Era como se a estrutura tivesse sido construída por algo além da compreensão humana. A cada passo, Malik sentia-se mais leve, mais desperto. Como se estivesse atravessando o véu entre realidades. Ele ouviu um som distante. Um eco de cantos antigos, quase como mantras. Não emitiam medo, mas uma estranha paz. As palavras não faziam sentido lógico, mas seu subconsciente as compreendia. Elas diziam: o tempo não é linha, é círculo. O que foi? Será de novo? Você é a chave. Ao descer uma escadaria em espiral, percebeu que não estava sozinho. Havia marcas no chão pegadas recentes. Alguém havia entrado antes dele, ou ainda estava ali. Chegando à base, encontrou um salão gigantesco, onde no centro havia um altar flutuante, girando lentamente no ar. Em cima dele, um objeto envolto em um pano preto brilhante. Malik estendeu a mão, mas antes que tocasse, uma figura encapuzada surgiu das sombras. Você ouviu o chamado? Perguntou a voz grave e serena. Malik assentiu, sem hesitar. A figura sorriu, como se já soubesse. A pirâmide só se revela àqueles que já foram tocados pela memória ancestral. Página 4. Malik tentou falar, mas sua garganta parecia selada por um pacto não verbalizado. Era como se o próprio ar dentro da pirâmide
não permitisse mentiras ou palavras vazias. O encapuzado apontou para o altar, e com um gesto sutil, o pano desapareceu. Debaixo dele, havia uma espécie de prisma de cristal, flutuando e girando lentamente, projetando símbolos no ar ao seu redor. Eram mapas, constelações e imagens de seres altos, de olhos alongados e mãos com 6 dedos. Malik se aproximou, e ao olhar dentro do cristal, viu algo que o paralisou. Ele mesmo, mas em outra era, vestindo mantos dourados, guiando multidões em um deserto. A imagem durou segundos, mas deixou uma sensação duradoura. Aquilo não era alucinação, era uma lembrança, uma memória de algo que sua mente consciente havia esquecido, mas que sua essência jamais deixara de guardar. Você não veio aqui por acaso, disse o guardião. Você foi programado. E agora, a ativação começou. Malik respirou fundo. As palavras ecoavam dentro dele. Ele não entendia tudo, mas sabia que não podia mais voltar. Algo dentro dele havia sido desbloqueado. E o tempo, como ele conhecia, já não fazia mais sentido. A pirâmide não era um túmulo, era um mecanismo. E ele era uma das peças. Página 5. Conduzido por corredores que pareciam vivos, Malik seguia o guardião sem dizer palavra. As paredes mudavam de cor sutilmente, acompanhando as emoções dele. Sentia-se observado, mas não por olhos físicos. Era como se a própria pirâmide tivesse consciência, como se estivesse avaliando sua alma. Chegaram a uma câmara circular. No centro, havia uma coluna de luz azulada subindo até o teto, sem fonte aparente. O guardião explicou. Este é o núcleo. É aqui que a verdade se revela, não como você espera, mas como você precisa. A luz o chamava, mas o medo se escondia nas frestas da razão. Ainda assim, algo mais forte o impulsionava. Descubra, aproxime-se, desperte. Palavras que não eram ditas, mas que ecoavam em sua mente como comandos. Ele entrou na luz, e foi como atravessar o próprio tempo. Página 6. As memórias vieram como uma avalanche silenciosa. Malik viu-se em corpos diferentes, tempos distintos. Em Matel, Tida construindo monumentos com o poder da mente. Em Sumé, observando estrelas ao lado de seres gigantescos, que sussurravam os segredos do cosmos. Em uma caverna pré-histórica, desenhando símbolos que serviriam de base para todas as linguagens futuras. Mas o que mais o marcou foi ver a si mesmo dentro da própria pirâmide. Incontáveis vezes, como se aquela jornada já tivesse acontecido antes. Como se ele estivesse preso em um ciclo milenar, sempre se esquecendo, sempre retornando, sempre buscando algo que nunca cessava de chamar. A luz o banhava, e ele sentia seu corpo desaparecer. O ego se dissolvia, e em seu lugar, uma consciência expandida nascia. Pela primeira vez, via a pirâmide como ela realmente era. Uma máquina viva de regeneração de almas, criada por inteligências que viam o universo como um organismo. Ele caiu de joelhos. Chorava, mas não sabia se de dor ou de liberdade. Talvez dos dois. Página 7. Ao sair da luz, Malik estava diferente. Seus olhos viam além das formas. Sentia as intenções das pedras. Ouvia os sussurros da matéria. O guardião observava em silêncio. Sabia que ele havia cruzado o ponto sem retorno. Agora você vê, disse calmamente. Malik assentiu. Mas o que faço com isso? O que todos fazem? Respondeu o guardião. Decide. E então, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A pirâmide estava muda, mas ao mesmo tempo, cheia de vozes. Malik começou a andar. Cada passo era um mergulho em sua nova percepção. O que antes era pedra, agora era código. O que antes era símbolo, agora era instrução. Ele compreendia que estava dentro de um artefato deixado por seres que desejavam algo da humanidade, menos algo que ainda dormia, mas que despertaria em breve. E ele era o arauto. Página 8. Lá no fundo da pirâmide, ele encontrou uma sala, com espelhos, de cristal negro. Ao se aproximar, cada um refletia uma versão diferente dele mesmo. Jovem, velho, guerreiro, sacerdote, criança, mestre, traidor, redentor. E então ele entendeu, cada escolha feita, cada pensamento alimentado, cada emoção permitida moldava a realidade. A pirâmide não julgava. Ela apenas refletia o que você era, para que você pudesse ver e, ao ver, mudar. Malik tocou o espelho central, e nele, viu a Terra não como um planeta,
mas como um coração pulsando en esperando chamando por todos os que ainda dormem para despertarem. Página 9. Nos dias seguintes, Malik não comeu, não dormiu. O tempo perdeu o significado. A pirâmide o alimentava com luz, com som, com verdade. Ele via as estruturas ocultas da realidade, via as mentiras contadas ao longo dos séculos. Não por maldade, mas por medo. O medo de que se todos despertassem, o controle acabaria. Mas o despertar era inevitável. A pirâmide não era a única. Havia outras, dormindo sob oceanos, florestas, desertos, todas conectadas, todas aguardando seus despertadores. E Malik havia sido o primeiro, naquele ciclo, a ouvir. Página 10. Com a mente expandida, ele começou a escrever nas paredes. Símbolos, mapas, fórmulas. Não sabia o que significavam, mas suas mãos sabiam. Era como se alguém escrevesse por ele. Alguém de dentro. A cada símbolo gravado, uma parte da pirâmide se iluminava, como se despertasse de um sono profundo. Um rugido grave percorreu os corredores. Não era ameaça, era nascimento. A pirâmide respirava, e Malik sabia. O tempo da revelação estava próximo. A humanidade logo ouviria o mesmo chamado. Página 11. As paredes começaram a responder aos símbolos de Malik. Formas geométricas se moveram sozinhas, revelando passagens ocultas, luzes internas e mecanismos que pareciam impossíveis até mesmo nos padrões atuais da tecnologia. Era como se ele estivesse reativando um cérebro adormecido célula por célula, memória por memória. E no centro de tudo isso, uma mensagem, em letras feitas de luz, surgiu uma frase no idioma da pirâmide. Aqueles que lembram, comandam. Aqueles que esquecem, obedecem. Malik compreendeu o recado. A humanidade estava presa, não por grilhões visíveis, mas pela amnésia espiritual. E essas pirâmides, essas máquinas de memória, estavam prestes a romper esse ciclo, mas ele também sabia que não estava mais sozinho. Do lado de fora, algo se aproximava. Página 12. Forças do governo egípcio já cercavam a região. Satélites detectaram uma alteração eletromagnética na área. O despertar da pirâmide havia sido captado. Malik viu tudo isso ao tocar um painel que mostrava imagens em tempo real, sem câmeras, sem fios. A pirâmide via, a pirâmide sentia e ela o avisava. Eles virão tentar apagar o que foi aceso. Mas já era tarde. Malik sorriu. Ele não tinha medo, porque o verdadeiro segredo não estava na pirâmide. Estava dentro dele agora. Ele era um transmissor vivo. Uma ponte entre dois mundos. E o que estava para acontecer mudaria tudo. Página 13. Quando os soldados chegaram à entrada da pirâmide, encontraram apenas silêncio. Tentaram entrar, mas não conseguiram. O portal estava selado por dentro. Não por trancas, mas por uma frequência. Do lado de dentro, Malik caminhava pela última sala. Um salão com colunas gigantescas, cada uma gravada com profecias. Ele tocou uma em especial, que brilhava com mais força, e a frase que se formou em sua mente foi clara. A revelação virá de dentro. A verdade se espalhará como fogo em palha seca. Ao ler, ele viu imagens do futuro, milhares de pessoas encontrando outras pirâmides, códigos sendo ativados, o planeta vibrando em uma nova frequência, e o controle antigo, ruindo. Página 14. Na sala mais interna da pirâmide, havia um trono de obsidiana. Malik sentou-se, e a estrutura ao redor brilhou em dourado. Imagens do universo se formaram acima dele, galáxias dançando, buracos negros como olhos. E então, a forma de um ser colossal apareceu feito de luz e sombra, com uma presença que transcendia o entendimento. Não falava em palavras, mas Malik compreendia. Era um dos antigos criadores das pirâmides. Eles não eram deuses, eram jardineiros do tempo, semeadores de conhecimento. E agora, o solo da humanidade estava fértil novamente. Página 15. Com toque final no trono. A pirâmide lançou uma onda de luz para o céu, invisível aos olhos comuns, mas captada por todos aqueles que estavam prontos. Um pulso silencioso percorreu o planeta. Pessoas sensíveis pararam o que faziam, sentiram um chamado inexplicável. Um arrepio, um impulso de buscar algo maior. Malik se levantou. Não era mais um arqueólogo, era um emissário, e do lado de fora, enquanto helicópteros e agentes tentavam entrar, a areia começou a engolir novamente a pirâmide, como se ela nunca tivesse existido.
mas o segredo já estava solto no mundo, e nada mais seria como antes.